A paz do Senhor a todos, irmãos. Que Deus o abençoe. Mais uma vez, Pastor Valdemir. E hoje o que nós vamos ler aqui da Palavra de Deus é sobre o Espírito Santo do Senhor, né, irmãos? Eu acho que eu tenho um vídeo anteriores, né, que fala sobre o Espírito Santo, e hoje nós vamos falar novamente, né, e especificando dentro da Palavra de Deus como é o Espírito Santo de Deus para a nossa vida, que hoje nós vivemos em Deus, né? Nós vamos ver aqui na palavra do Senhor, primeiramente em 1 Coríntios, no capítulo 12, e o versículo de número 8. Diz assim a palavra do Senhor: Porque um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, e o outro a palavra da ciência, também o mesmo Espírito é outro a fé. Pelo mesmo Espírito, outros dons de cura, e pelo mesmo Espírito é o outro da operações de maravilhas, e o outro de profecia, e o outro dom de discernir os espíritos, e uns de variedades de língua, outros de variedades de língua, e o outro interpretação das línguas. Irmãos, a palavra de Deus, ela disse aqui, né, sobre o Espírito Santo. Qual é a função dos 9 dons do Espírito Santo? Paulo ele já falou claramente a função do Espírito Santo de Deus para a nossa vida. Como nós conquistarmos o dom do Espírito Santo? Primeira coisa, obediência, inteligência na presença de Deus. Isso nos faz que nós alcançamos o dom do Espírito Santo de Deus. É nós buscarmos, vigiarmos, né, contra tudo aquilo que o inimigo ele lança contra a nossa vida. Nós temos que vigiar para nós buscarmos o Espírito Santo de Deus para a nossa vida, né? Primeira coisa, irmãos, aqui a palavra de Deus vem desfazendo aquilo que muitas pessoas hoje eles se levam que o Espírito Santo é como uma desordem. Primeira coisa, a palavra de Deus aqui ela diz que o Espírito Santo ele é sabedoria. E a palavra de Deus disse que o outro é a palavra da ciência. A mesma palavra ela disse que um dom é a fé e o outro é o de cura. E do mesmo Espírito Santo, o outro é a operação de maravilhas e o outro é o de discernir os dons de línguas e o outro é as variedades de língua e de interpretação. E assim, a palavra de Deus nos disse que Paulo ele especifica sobre os 9 dons de Deus. Como nós conquistamos os dons de Deus? Eu acabei dizendo, né, irmão? Se nós obedecermos a palavra de Deus e buscar com sabedoria, que é o primeiro dom que nós vemos aqui, que Paulo ele fala no versículo 8, nós vamos ver que esse é o dom que vão trazer sabedoria para nós conquistarmos os outros dons. Mas veja bem a palavra de Deus. Primeira coisa, o que vem desfazendo aqui a palavra de Deus? Que o dom não é por grotanaria, o dom não é por escândalo, o dom de Deus não é por desordem dentro da casa de Deus. Muito ao contrário, o dom de Deus ele é sabedoria, ele é sujeito ao profeta. O que é ser sujeito ao profeta? O dom de Deus que Deus nos dá, o Espírito Santo do Senhor, se ele é sujeito a mim, eu tenho controle sobre ele. Então, se eu tenho controle sobre ele, eu estou consciente do que está fazendo e do que vai falar. Então, nós estamos conscientes que nós estamos com o Espírito Santo de Deus. Primeira coisa, a Bíblia não relata que o Espírito Santo de Deus tira você fora de si mesmo. Se ele está falando aqui que o dom de Deus ele é conquistado, ele é usado em sabedoria, e por fazer maravilhas e fazer outras coisas, profetizar, falar em línguas, dom de cura, é a sua fé, é um dom. Isso opera em o dom do Espírito Santo de Deus. Nós podemos ver aqui em 1 Coríntios ainda como se manifesta o Espírito Santo de Deus sem glotanaria, sem escândalo, e sem fazer alvareza dentro da casa de Deus. Olha só, Paulo ele descreveu dizendo assim,
1 Coríntios, capítulo de número 14, versículo 23. Ele diz assim: se, pois, toda a igreja congregar num só lugar, todos falarem em línguas, se todos falarem em língua, entrarem em doutros, entre os outros, entre os infiéis, não dirão porventura que estáis loucos. Aqui, irmãos, Paulo fez uma pergunta, ele fez uma comparação seguinte: se, pois, toda a igreja congregar num lugar e todos falarem línguas, e entrarem em doutos, pessoas infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Ele fez uma pergunta. Nós temos, irmãos, que respeitar os pontos dentro da Bíblia para que nós entendamos o que Deus está falando. Aqui ele disse, se entrar alguém que não é crente, se está todo mundo falando em línguas, aquela pessoa não vai dizer que nós somos loucos? Sim, vai. Mas se todos profetizarem, olha o que Paulo diz, se todos profetizarem, e se algum infiel indulto entrar a todos, inconvencido de todos, julgados. Quer dizer, se todos estão falando em língua, se entrar um infiel dentro da igreja, vão julgar todos os que estão falando em língua. Portanto, o segredo dos seus corações ficarão manifestos, assim prostrando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, declarando que verdadeiramente Deus está em vós. Irmãos, veja agora onde Paulo ele vai dizer em ordem em decência de quem fala em línguas, quem profetiza e quem fala com o Espírito Santo, sem escarnecer a palavra de Deus. Versículo 28 do capítulo 14 diz assim: mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Primeira coisa aqui, Paulo ele fala, olha, se você é crente, você é evangélico, você está na presença de Deus, se você não tem o dom de interpretar o que os irmãos estão falando em língua, cala-te, vai conversar com Deus e aquieta, e fala com Deus para não correr risco de pecar contra o Espírito Santo. Né? 29. E falem 2 ou 3 profetas, ou outros julguem. Mas se o outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cala-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois e outros, para que todos aprendam, todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Olha o que Paulo disse. A igreja pode ter, irmãos, mais de 30, 40, 50, 60 membros dentro da igreja. Mas olha como Paulo ele vem dizendo, trazendo em conquistação das pessoas dentro da igreja. Ordem, decência, ao falar no Espírito Santo. Olha o que Paulo ele já declarou aqui, que o Espírito Santo de Deus, ele nos respeita segundo a nossa ordem, porque o Espírito Santo de Deus ele está sujeito ao profeta. Ele acabou dizendo aqui que o Espírito Santo ele é sujeito ao profeta. Quer dizer, se alguém falar, ou o pastor da igreja, alguém falar amém, o Espírito Santo de Deus ele tranquiliza e a pessoa está ciente que ele tem que respeitar a obediência a Deus. Paulo ele disse, olha o que me chama muita atenção no versículo 29. E falem 2 ou 3 profetas pelo Espírito Santo, e os outros julguem. Mas se o outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cala-se o primeiro. Irmãos, Paulo ele está dizendo, para ter ordem, decência, no Espírito Santo de Deus, ele é bem claro. Irmão, pastor, a minha igreja tem tantos membros. E todo mundo fala em língua. O que Paulo disse no versículo 23? Se entrar alguns um ímpio dentro da igreja, eles vão condenar, vão julgar aqueles que estão falando em língua. Para não haver essas dissensões dentro da igreja, por isso que Paulo falou que o Espírito Santo ele é sujeito ao profeta, para não haver essas desordens dentro da casa de Deus, o que Paulo diz? Olha, fala em 2 falam em língua, no máximo 3 falam em língua, e se alguém for falar a mais em língua, não
profetiza, não fala em línguas. Se quem for falar, que esteja com o dom de interpretar o que os três ou os dois estão falando para passar para a igreja. Agora, se alguém for falar em língua que Deus revelou a alguém para ele, o que Paulo disse? Cala-te, espera a profecia daquele ser concluída para depois você falar o que Deus passou para você. Ordem e decência, não escândalo. É o que Paulo está dizendo, tem que ter ordem e decência. Mesmo que a igreja, irmãos, esteja com 40, 50, 100, 200 membros. Mas o que Paulo disse? Só fala em língua 2 ou 3 e um interpreta para que a igreja consegue entender o que Deus quer falar. Não usar o Espírito Santo de Deus por escândalo, para que os ímpios não escandalizem o ministério de Cristo. E a palavra do Senhor, ela vem dizendo, e Paulo ele disse no versículo 32, e o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Quando ele disse que o espírito está sujeito aos profetas, nós temos controle sobre o Espírito Santo, certo? Nós temos controle sobre o que Deus tem colocado na nossa mão. Veja uma coisa, muitas pessoas se fazem por escândalo da palavra de Deus sobre o Espírito Santo. Pessoas que eu já vi várias pessoas fazendo esses tipos de atos, essas coisas, né? Pessoas que se jogam no chão, pessoas que caem, pessoas que assopram, pastores que assopram, as pessoas caem no chão. Isso é tudo carnal, segundo a Bíblia, heresia. Isso é bíblico. Pedro falou sobre isso aí. Isso é carnal. Pessoas que ficam conscientes e vendo que o Espírito Santo de Deus não deixa ninguém consciente para fazer algo para Deus. Segunda coisa, pessoas que se tornam por escândalo da palavra de Deus. Irmãos tem muitas das vezes a desculpa, né, de muitos crentes que falam, eu vou de calça para a igreja por causa que se o Espírito Santo de Deus me pegar, se eu cair não mostro nada, vendo que já está mostrando tudo, segundo a palavra de Deus, roupas que convém apertada em corpo, é como a mulher esteja, né, daquele jeito, não preciso explicar. Mas a palavra do Senhor, ela disse que e outras jogam a toalha para encobrir a sua nudez, a sua vergonha quando acontece, que fala que é o Espírito Santo. Irmãos, Espírito Santo de Deus, jamais ele faz alguém mostrar as suas vergonhas, ou cair, ou se jogar no chão, ou se machucar. O Espírito Santo de Deus, Jesus ele disse, é manso e humilde, aprendei vós do Senhor. Então nós temos, irmãos, que entender que o Espírito Santo de Deus, ele veio para dizer, como nós lemos aqui atrás, para que veio o Espírito Santo de Deus sobre a terra? Ele veio para nos dar sabedoria, ele veio para que nos dá a palavra da ciência e para dar para nós a fé, para dar a nós o dom de cura, para dar a nós interpretação, sinais de maravilhas, falar em língua, interpretação de língua e falar em língua. Então o Espírito Santo de Deus ele veio para isso. De maneira nenhuma aqui a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus ele veio para nos contrair todas essas coisas que muitas igrejas estão fazendo isso aí. Mas pastor, mas lá em Atos, lá fala sobre a língua. Então vamos lá ver o que fala sobre o Espírito Santo, que muitos são mal interpretados a palavra de Deus aqui. Em Atos capítulo 2, capítulo 1, capítulo 2, vamos ver. Irmãos, primeiro capítulo 1, né, diz assim a palavra, no capítulo 1, versículo 4, e estando com eles, determinou-lhes não se assustassem em Jerusalém, mas que esperassem a promessa, que disse ele porque de verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos depois desses dias. Aqueles dias, pois, que havia reunidos, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes, não vós pertence saber o tempo e as estações o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Versículo 8, mas recebereis o poder e o Espírito Santo que há de vir sobre vós. Ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como todas as Judeias em Samaria e até o confim da terra.
Capítulo 2, nós vamos ver aqui no versículo 1, quando a palavra de Deus diz: cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como um vento veemente ventoso, que encheu toda a casa e estavam, olha o que a Bíblia fala, que estavam assentados à casa, e foram vistos por línguas repartidas como a de fogo, e as quais pousaram sobre cada um deles. Olha o que a Bíblia diz aqui sobre o Espírito Santo. Foram vistos em línguas repartidas com fogo, as quais pousaram sobre todos eles. O que a Bíblia disse no versículo 2? Que entrou um vento, veio do céu com um som como de um vento impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados. E de maneira nenhuma aqui para baixo, a palavra está dizendo que o Espírito Santo, quando bateu naquele povo, de maneira nenhuma está falando que ele já saiu pulando, se jogando e gritando. Tem pessoas que pulam até, planta até bananeira, irmãos. Isso é uma desordem total dentro da casa de Deus. Controle da carne, não controle de Deus. Isso é desordem. Para nós vermos que o Espírito Santo de Deus deixa a pessoa tão consciente, vamos ver aqui no versículo 14 do capítulo 2, que a palavra de Deus disse assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: varões judeus, todos os que habitam em Jerusalém, seja vós, isto é notório, escutai a minha palavra, estes homens não estão bêbados, como vós pensais, sendo a terceira hora do dia, mas isto é que foi dito pelo profeta Joel. A Bíblia disse que Pedro, irmãos, estava com o Espírito Santo e ele estava consciente do que estava acontecendo, e foi o que ele passou. De maneira nenhuma a Bíblia disse que ele estava pulando, saltando, plantando bananeira, se jogando ou caindo no chão. Coisas carnais assim que muitas igrejas relatam hoje dentro, no meio do ministério. Não relata isso. A Bíblia disse que Pedro estava consciente. Se ele não tivesse consciente, ele não estaria falando isso aqui. E a Bíblia não dizia que eles receberam o Espírito Santo de Deus sentado onde eles estavam sentados. E de maneira nenhuma a Bíblia fala que eles pulavam e saltavam. De maneira nenhuma. Então, a Bíblia é contra vários projetos de igrejas que estão passando por aí, como se é o Espírito Santo de Deus, mas verdadeiramente, como Paulo disse, é escândalo. Estão escandalizando a palavra de Deus, não determinando o que o Senhor quer. Quando se trata em escandalizar a palavra de Deus, segundo as Escrituras, a Bíblia disse que é lícito que aconteça tudo isso, mas é bom que ele saiba que naquele dia é melhor que se amarre uma pedra no pescoço e se precipita no meio do mar. É o que a Bíblia diz: não se escandalizai da palavra de Deus. Nós vemos, irmãos, a ordem, né? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 23 a seguir. Nós vemos a ordem que Paulo passou para a igreja. Por que Paulo passou isso aqui? Porque Paulo, porque Paulo especificou isso, porque ele sabe que o Espírito Santo de Deus, nós controlamos ele. Jamais nós não temos poder de controlar o Espírito Santo. Paulo ele falou isso porque nós temos capacidades para controlar o Espírito Santo com sabedoria, com inteligência, sem escândalo, sem glotonaria. Isso que Paulo escreveu aqui na palavra em 1 Coríntios, né? 3 fala em língua, e se houver mais um, que seja de interpretar. Se não tiver interpretação, continua falando os 3. Quando um parar dos 3, entra outro. Sempre 3 falando em línguas, para não haver escândalo entre as igrejas. É o que Paulo está falando aqui. Irmãos, agora, aqueles que praticam esses atos de inconsciência, glotonaria, escândalo, segundo a Bíblia, é contra Deus, é contra a palavra do Senhor. Muitas pessoas estão abusando disso, falando que é Espírito Santo de Deus. Irmãos, eu não acredito, eu só acredito que a palavra de Deus ele disse. Outra coisa, a pessoa diz, mas só que lá Davi, quando ele recebeu a arca, que foi lá, conquistou a arca de volta para Jerusalém,
Ele dançou, ele estava cheio do Espírito Santo. Óbvio que o Espírito Santo de Deus, nós vemos aqui, irmãos, se nós voltarmos em 1 Coríntios, qual é os dons que Paulo especifica aqui? Um é o dom da sabedoria. Foi o que ele usou para trazer a arca de volta. Ele estava com o dom de Deus. Óbvio que ele estava com o dom de Deus. Outro é a fé. Ele estava com um desses dons também, que era a fé. Agora, quando se trata, ele dançou no Espírito. Irmãos, a Bíblia relata que Davi, ele já vinha praticando atos no Espírito Santo de Deus com sabedoria, inteligência, por trazer a arca, alegrou. A Bíblia disse que ele, pelo Espírito Santo de Deus, que era o dom que ele já estava, que era o dom da sabedoria, da fé, inteligência que ele tinha com Deus, experiência com o Senhor, ele se alegrou. Ele alegrou. Não quer dizer que ele, como se diz hoje, recebeu o Espírito Santo e saiu pulando e se jogando. Não, de maneira nenhuma. A palavra de Deus diz que ele se alegrou em trazer. Quem é a pessoa que não se alegra quando alcança o objetivo que você está buscando em Deus? Quando Deus te entrega algo nas tuas mãos, como você fica de felicidade com Deus? Não dá vontade de glorificar, exaltar o nome do Senhor e sem escândalo, né? Para que ninguém, né, se entra por ver escândalo. Assim é a alegria das pessoas que vivem em Cristo. Por exemplo, quem que não fica alegre de receber uma notícia de uma pessoa da sua família perto de você que foi curado de um câncer com o médico qual disse que para ele era só a morte? Como você vai reagir? Com sabedoria. Espírito Santo de Deus disse que é com sabedoria. Ou você vai sair pulando, se jogando, se machucando. Não, isso não é bíblico. Segundo a palavra de Deus, isso é carnal. E a palavra de Deus disse sobre os dons. Então, se os dons do Espírito Santo sobre nós, ele é para com nós termos inteligência e sabedoria, a Bíblia nos disse que nós temos que buscar ele desta forma, como disse o apóstolo. Agora, o que passa disso, irmãos, é carne. O que passa disso é carne. Que se joga no chão, se machuca. Eu já vi até pessoas se machucando, cair no chão e tal, assim. É Espírito Santo. Não é Espírito Santo. Me desculpa, mas isso não está na Bíblia. Isso é carnal, segundo Paulo. Ele está dizendo, não tem sabedoria nenhuma do Espírito Santo de Deus dentro da igreja. Que Deus o abençoe, irmãos. Mais uma vez, o pastor Valdemiro aqui, que Deus o abençoe, se inscreva neste canal, não deixe de deixar o seu like, que é muito importante para que nós possamos, que a obra de Deus cresça, os ensinamentos bíblicos, que Deus o abençoe, em nome de Jesus Cristo, fique todos com Deus, que Deus os abençoe. Fui com Deus e fica com Ele também, com a paz do Senhor do pastor Valdemiro a todos, em nome de Jesus.